Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, inspiração e encorajamento para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e, humildemente, procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações e Preces na Bíblia. Este será o episódio de número 2. Semana passada, no episódio número 1, falamos sobre o diálogo, termos diálogo, a oração é um diálogo com Deus. Não deixe de assistir. Nós trazemos então nesta série aspectos práticos da oração. Mais importante do que modelos, estruturas e sequências, são as intenções do nosso coração, nossa reverência, nossa sinceridade e a fé. Orar, queridos, é ter comunhão, é estar perto de Deus. É um privilégio único e inigualável. Por isso, o tema de hoje será intimidade. Oração é ter intimidade com Deus. Então, bora lá. A oração, ela transcende a nossa relação humana. Ela é o torto falando com o direito. Ela é o pecador falando com o santo dos santos. Este privilégio foi aberto por Jesus na cruz. É o nosso compartilhar de angústias, das nossas inseguranças, incapacidades, temores para com o nosso Deus, que é o nosso porto seguro, nossa rocha imutável, nosso amigo íntimo sempre presente. Hoje vamos tratar de dois personagens da palavra de Deus, dois amigos íntimos de Deus, Enoque e Noé. A Bíblia não menciona as orações desses dois personagens antediluvianos, mas nós podemos inferir que o diálogo entre eles e o seu Criador era intenso e apreciado. Enoque é o primeiro, privou de uma intimidade tão grande, tão intensa com Deus, que a palavra fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Está lá em Gênesis capítulo 5, verso 22 a 24. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Lembre-se que essas pessoas viviam muito mais. Enoque viveu ao todo 365 anos andando em comunhão com Deus até que um dia desapareceu porque Deus o levou para junto de si. É o que está no texto de Gênesis 5, 22 a 24. Não sabemos como Deus fez isso e que ponto de intimidade, de comunhão Enoque tinha com Deus, mas devia ser algo intenso. Enoque é mencionado em 8 versículos na palavra de Deus. 2 são esses. Tem outros. Judas, a carta de Judas, não Iscariotes, não o traidor de Deus, ele diz assim no verso 14 do único capítulo do seu livro, lá no final. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito destes homens maus, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores dos seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele, contra Deus. Enoque foi neto de Adão, a 7ª geração depois de Adão, que foi expulso do Éden. E ele tinha uma boa consciência da justiça de Deus aplicada aos seus ancestrais, a perda da comunhão, da intimidade que eles tiveram com Deus. Ele poderia ter uma reação de medo para com Deus, ou ainda buscar uma vingança contra o próprio Deus, assim como fez Nimrod, neto de Noé, que vem depois, o idealizador da Torre de Babel, que a palavra de Deus diz, e o historiador Flávio Joséfos diz que foi uma vingança. Ele tentou construir uma torre para chegar até a Deus, para se vingar de Deus pela morte, juízo dos seus ancestrais. No entanto, ele viveu 300 e poucos anos em conversas tão íntimas com seu amigo, seu Criador, o seu Deus, que este o levou para viver eternamente na sua presença. Que exemplo! Como é que deve ter sido a comunhão de Enoque com Deus? Ainda no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 5, diz a palavra: pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Sim, ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si.
porque antes de ser levado, diz a palavra, ele era conhecido por agradar a Deus. E aí, queridos, a continuação, que é o versículo 6 desse texto, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse texto a gente usa tanto, né, para dizer o que é fé, né? Fé é esperar que Deus recompense aqueles que o buscam. Sim, é agradar a Deus. E ele se referia a qual exemplo? Noé. Noé foi tanto assim, teve tanta intimidade com Deus, que Deus o tomou para si. O segundo personagem de hoje é Noé. Noé também deveria ter longas conversas com Deus, pois recebeu ordens diretamente dele. Também não temos relato dessas orações, mas temos relato sim da sua obediência. E em geral, quem anda com Deus, quem tem intimidade com Ele, sabe quem Ele é e por isso obedece aquilo que Ele diz. Em seu tempo, no tempo de Noé, as pessoas eram ocupadas como hoje, é o que diz a palavra. Havia homens de negócios, pessoas influentes, o agro já era pop, líderes, a sociedade era meio tribal, mas funcionava em suas atividades diárias, ocasiões especiais, famílias constituídas e assim por diante. Mas, para variar e para piorar, o terrível pecado e maldade chegou a um ápice no meio deles, é o que diz a palavra, nós vamos ler. Na análise infalível do juízo de Deus, não escapava um, ou melhor, escapava apenas seu amigo Noé e, por tabela de misericórdia, sua família. Vamos ler Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5. O Senhor observou quanto havia aumentado a maldade e perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram inteiramente maus continuamente. E o Senhor se entristeceu de tê-los criado e colocado na terra, e disse: eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim, a todos os seres vivos, pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam no chão e até as aves do céu. Tenho pesar de tê-los criado. Noé, porém, diz a palavra, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e da sua família. Diz a palavra continuando: Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência e observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Veja que quando Deus trouxe o juízo, ele trouxe porque não havia mais jeito. Assim, Deus disse a Noé: decidi pôr um fim aos seres vivos. Veja que já havia o diálogo, pois encheram a terra de pecado e violência. Sim, perecerão todos eles e também a terra. Construa, então, aí veio a ordem, vieram as orientações. Construa uma grande embarcação, blá, 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 e ele dá todas as dicas para Noé construir. Veio o juízo de Deus sobre aquela geração, queridos. Após a catástrofe, com muito temor, porque imagina Noé, coração de Noé, não é? Dentro de uma arca, chovendo lá fora, e as pessoas que ele havia avisado, porque ele demorou um tempão para construir a arca, batendo no barco, dizendo: Noé, abre a porta, abre a porta. E ele não podia, porque diz a palavra que Deus fechou a porta por fora, para que Noé não fosse tentado abrir a porta, porque eles sim receberam o mesmo alerta que Noé tinha recebido, e poucos se lixaram para o que Deus tinha falado, não é? Então veio a catástrofe, e com muito temor ele construiu, depois a gente lê na palavra, um altar, e ofereceu ofertas ao seu Criador e Salvador, aquele que salvou sua vida, sua família e os animais que ele tinha colocado dentro da arca. Ele foi considerado o único justo em meio a uma geração que desaprendeu a ouvir e a falar com o nosso Deus. Nada muito diferente dos tempos de hoje. O próprio Jesus disse isso. Está lá em Lucas capítulo 17, a partir do verso 26. Quando o Filho do Homem voltar, ou seja, quando Jesus voltar a essa terra, que está breve, os sinais estão aí para quem quiser enxergar, será como nos tempos de Noé. Naqueles dias,
o povo seguia a sua rotina de banquetes, de festas, casamentos, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E aí ele continua dando um outro exemplo. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava em seus afazeres diários, comendo, bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Foi o segundo juízo que Deus trouxe sobre a humanidade. Sim, tudo seguirá sua rotina até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Será que está muito diferente dos tempos de hoje? Todos ocupados, absorvidos em suas atividades, quando não envolvidos em pensamentos e ações pervertidas, egoístas, em trapaças, em maldades, como foi naquele tempo em que a palavra cita como era entre eles. E o Senhor Jesus disse, do mesmo jeito que era lá, vai acontecer quando eu voltar. Os cristãos deste tempo são cristãos rasos, supérfluos, materialistas, num ativismo inútil, distraídos a ponto de não vigiarem e desejarem desfrutar da mais abençoada das riquezas, a companhia e intimidade do seu Deus. Que tristeza! Quanto Deus se entristece quando nós gastamos todo o nosso tempo com olhos materiais, pensando nas coisas aqui de baixo, enquanto existe uma porta aberta para comunhão e intimidade com aquilo que é eterno, com o Deus Todo-Poderoso. É o que Jesus até explicou para Marta, lá no texto de Lucas 10. Lembra? Marta, Marta, ansiosa, fadigada, querendo atender a todos, e Maria sentada aos pés de Jesus. E o Senhor disse, Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, você está inquieta com todos esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Maria fez a melhor escolha e ninguém tomará isso dela. Ou seja, ela escolheu a melhor parte que não lhe será tirada, diz outra tradução. Então, queridos, tudo bem, nós temos que correr atrás, todos sabemos que temos muitos compromissos, né? Mas existe a melhor parte que não nos será tirada, que é estarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo, numa comunhão íntima, em oração com Ele, em um diálogo que não tem preço, não é? Imagina, queridos, a angústia de Enoque, vendo a corrupção crescer entre os seus conterrâneos, advertindo-os, como no texto acima que nós lemos lá de Judas, e sabedor da misericórdia que poderia salvar a todos, mas também que o tempo de Deus para aquela geração estava no fim. E a de Noé, a angústia de Noé, ele recebeu a ordem de fazer um barco no seco. Imagina fazer um barco no seco. Entende-se, inclusive, pela palavra de Deus, pela Bíblia, que ainda não havia chovido sobre a face da terra, mas que um vapor subia e regava as plantas. Está lá em Gênesis 2, verso 4 em diante. O Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava a água que regava a terra. De repente começou a cair pingo do céu. Imagina o susto que todo mundo tomou. Imagina os dias e as noites que Noé ouvia escárnios e gozações dos seus amigos, dos seus parentes, por todos aqueles anos que ele passou construindo aquela arca ridícula no meio do seco. Até o dia que começou a pingar, cair água do céu, e choveu para valer. E aqueles homens, aquelas mulheres que estavam tão preocupados, tão ocupados, perderam as suas vidas ali e foram condenados. Queridos, hoje nós nos afligimos com o que vemos e ouvimos, não é verdade? Quanta injustiça, quanto engano, quanta mentira, é todo dia uma narrativa, uma história diferente. Uma agenda satânica foi instaurada no nosso mundo, não é? Ela está em marcha para a destruição da família, destruição das crianças, dos valores elevados, do bem e da virtude. No lugar disso está aquilo que mais perverso tem, aquilo que é absurdo, não é? Mais do que nunca, queridos, nosso tempo de oração em intimidade com Deus é relevante e é necessário. O seu tempo de oração, a sua voz falando com o seu Criador, assim como Noé e assim como Enoque. Nossa intercessão e clamor por nós, pelos nossos filhos,
nossos queridos, por nossa geração que está à beira do precipício da eternidade. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Dependemos então dele só para dar o trigger, o start, aquilo que vai trazer a Jesus Cristo de volta nas nuvens, nos céus. Cabe a nós então, queridos, humildemente, que conheçamos a nosso Deus e intercedamos, pelo nosso povo, pelo Brasil, por nossos amigos, pelos nossos próximos, por nossos parentes. Se nós que o conhecemos não fizermos, quem o fará? Quem será um intercessor, como diz o livro de Isaías? Aquele que vai estar na brecha, intercedendo a Deus por esta geração que está se pervertendo a passos largos, caminhando de encontro ao precipício. Orar, orar e orar, sempre que pudermos, para, como Enoque, Noé e Maria, privarmos, estarmos próximos da melhor parte, a qual, pela graça de Deus, do nosso bom Jesus, não nos será tirada. Que assim seja. Vamos orar. Senhor, o Senhor abriu a porta, Senhor, para que nós pudéssemos ter uma intimidade contigo que, Senhor, poucos desfrutaram. Falamos de Noé e de Enoque, que sim, devem ter desfrutado dessa intimidade, porque a tua palavra diz que eles são justos, que eles andaram tão perto de ti, que o Senhor ou tomou Enoque para si, ou livrou a Noé no meio de uma geração inteira que pereceu, Senhor, no dilúvio. Senhor, teu juízo vem, Senhor, e ele vem a galope. Está escrito na tua palavra. Não somos nós que vamos mudar isso, mas nós podemos orar para que pessoas ainda te conheçam, Senhor, para que os nossos filhos, nossos próximos, aqueles que estão ao nosso redor, que estão ao nosso alcance, possam te conhecer, sim, Senhor. Pela nossa intimidade contigo, nós possamos cochichar os seus nomes no teu ouvido ou clamar por eles, pelas suas necessidades, Senhor. Senhor, vivemos tempos difíceis, tempos, Senhor, de grande maldade, como foi no tempo de Noé e de Ló, Senhor, de grande perversidade, Senhor. Não sabemos como pode piorar, Senhor, quando as pessoas atacam os valores, as famílias e as crianças. Senhor, isso é muito grave, mas, Senhor, Tu és um Deus misericordioso. Ouve a nossa oração, Senhor, e faz, Senhor, com que sejamos esses canais de bênção, para que, Senhor, intercedendo por essa geração, muitos não pereçam, mas te conheçam a tempo, Senhor, de serem salvos também no nome de Jesus Cristo. Assim oramos. Amém. Amém, queridos. Essa é a palavra que Deus preparou para hoje. Ande em intimidade com Deus, busque cada vez mais essa intimidade. Deus anseia por você dar este passo na sua direção, porque Ele vai te acolher, vai te abraçar e vai viver contigo. Não deixe de ter os seus momentos de comunhão íntima com o seu Deus. E se você gostou dessa mensagem, curta aí, mande as suas observações, as suas perguntas, assine o nosso canal para você receber uma palavra de Deus, e que Deus abençoe a sua semana e que você possa andar essa semana cada vez mais em intimidade com o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, nosso Jesus Cristo. Amém.